podcast A Dinastia. É um prazer a gente estar aqui hoje. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é por que grandes marcas estão falindo. Por que as grandes marcas estão falindo, hein? Então, bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema, visto que, não só por esse motivo, mas por alguns outros motivos, mas um dos motivos é porque a Bombril, né, entrou com recuperação judicial, e eu acho que, nesse tema todo, eu acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Bom, primeiramente, se apresenta aí. Meu nome é Bruna Bastos. E eu sou o Levi Bastos, fazemos parte da Auso Marketing aqui, tá? E a gente vai falar hoje de termos gerais do que a gente conhece do mercado, o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo também. Vamos comentar um pouquinho aí sobre a previsão do mercado, por um lado bom ou por um lado ruim, de repente, para 2025, tá? Ó, vamos lá, vamos começar. A gente quer falar sobre... iniciar um pouquinho falando sobre Bombril, sobre a Bombril. Christian, a gente tá com o Christian também. A gente nem avisou no último podcast, né? Não avisou no último, nós temos a produção. Exato, agora. A gente tá com a produção agora. Produção, troca de tela aí pra eu poder ver uma coisa. Na tela principal da tua esquerda aqui. Troca nas telas aí pra gente. Produção, hein, agora? Exatamente. Nessa. Não, aí não. Aqui na. Aí, ó, nessa tela aí, exatamente, isso. Pra gente poder ver. E eu quero ver isso, exatamente, pra gente não se perder aqui. Show! Pra gente ir seguindo tudo certinho, beleza? Gente, bora lá. Bom, primeiro bora falar sobre a Bombril, né? Como eu tava falando, a Bombril é uma marca centenária, uma marca icônica. Nossa, e demais. ainda sendo icônica, ela entrou com recuperação judicial. E isso me fez levar um susto. Exatamente, porque eu já tinha feito um reviews recente sobre isso. Mas eu sabia que ela já não estava muito bem das pernas, né? Estava com problemas financeiros, mas ainda assim eu não esperava que ela fosse entrar em recuperação judicial, pedir uma recuperação judicial ou algo do tipo. Realmente Então, foi assustador. Foi um a negócio gente que eu levei um susto. acaba... Quem não cresceu ouvindo, né, o comercial da Bombril e vendo o carequinha lá, né, aquele ator careca. Esqueci o nome dele agora, o Washington Oliveto que fez, né, o Washington Oliveto é o marqueteiro por trás de toda aquela ideia, todo aquele contexto. Que nós perdemos ele em 2023, 2024, exatamente, por aí, né? Foi agora, bem recente. Bem recente. E quem não cresceu ouvindo, vendo ali Bombril, né? E todo aquele comercial, aquele cara careca, e todo mundo queria comprar a Bombril, a gente na... 1001 utilidades. 1001 utilidades. Então, o branding da Bombril era muito forte. E talvez... Aí esteja o real problema, né? Eles diminuíram um pouco. Quando a gente era criança, a gente via muito a Bombril em comerciais e enfim, em todos os meios de comunicação principais eles estavam lá e hoje a gente acaba que não vê mais e acabou que levou esse baque, né, essa notícia. Então, exatamente. Mas aí o que acontece de fato, não só a Bombril, mas como outras marcas também icônicas. Levi, já que você fala tanto de branding, se branding é tão importante assim... Por que é que as marcas ali estão falindo? As grandes marcas estão falindo? Tadã! Acaba sendo uma pergunta realmente bem importante, né? Mas eu quero realmente chegar a falar desse assunto como pra gente aprender com os erros, né? Acho que nada melhor do que a gente aprender com os erros de grandes marcas, e grandes marcas sim cometem erros, e não só erros de branding, como o caso da Bombril. O que aconteceu com a Bombril, explicando aqui melhor? A Bombril tinha um baita branding, tinha uma marca famosíssima, mas ela praticamente entrou com recuperação judicial, talvez vinha a falir, né? Ninguém sabe ainda, mas entrou com processo de recuperação judicial, tem uma dívida aí de mais de 11 bilhões, a recuperação judicial foi um pouco mais de 2 bilhões, mas eles têm uma dívida maior do que essa, grande parte de impostos. Mas o que aconteceu com a Bombril foi um fator mais de gestão financeira. A gente pega ali, nos anos 90, ela foi vendida para um grupo italiano. Esse grupo italiano tinha operações financeiras um pouco mais arriscadas, né? Então você vê que não adianta você ter uma grande marca se você não souber manejá-la. Então eles compraram essa grande marca, tinha um trunfo na mão, porque imagina, a Bombril nos anos 90, no mercado brasileiro, mercado gigante, enfim, tinha grande setor e grande espaço para ir em frente. E o que aconteceu? Agiram errado, começaram a comprar títulos de dívida públicas americanos, pegaram parte da empresa para comprar títulos de dívida pública da Argentina. Nossa. Então, eles se arriscaram muito, fizeram grandes operações financeiras muito arriscadas. E essas operações financeiras arriscadas fez com que chegasse a esse ponto, né? Chegasse ao ponto de
das crises, das dívidas ultrapassarem o valor saudável. E aí, em 2006, através de alguns processos judiciais, a família recuperou a liderança, né, o controle da Bombril. Porém, essa dívida, poxa, imagina, 16 anos de má gestão, vocês sabem muito bem o que pode acontecer, né? Literalmente 16 anos de má gestão. Mas eu tô falando aqui da Bombril, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas serve pro Brasil também. E aí, o que acontece? Chegou nesse ponto. E aí, fica irreversível. Mesmo você trabalhando ali, tentando recuperar, mas uma dívida vai em cima da outra e chega juros. Em 2023, eles estavam pagando 24% de juros ao ano. 24% de juros ao ano, Bombril. Então, ou seja, não é só a dívida, mas é o juro. Eles, em 2023 também, eles chegaram a lucrar, o Bombril chegou a lucrar, tá? Não é faturar, é lucrar. 100 milhões de reais. Porém, desses 100 milhões de reais, sabe quanto foi pro caixa da empresa? Foi tudo? Não. 1,8 milhões. Nossa. Por quê? Tinha que pagar a dívida, tinha que pagar a conta. Então, como é que com 1,8 milhão por ano, você vai ter que dividir para 1 milhão de coisas, para fazer investimentos em marketing, investimentos em produtos, investimentos em... É difícil. Você se sente muito limitado. Então, uma empresa desse porte, enfim, a gestão acabou pesando, né? Esse foi o primeiro caso aí da Bombril. Mas a Bombril é sempre um marco, né? E tem um fator interessante que a Bruna estava comentando comigo agora, eu acho que ela quer comentar agora se eu não interromper ela. Pode falar. Justamente sobre eles pararem de aparecer nos principais meios de comunicação ali com um branding forte, aquela mensagem que eles tinham antes, enfim. Isso a gente sentiu muita falta, porque quando a gente era criança, a Bombril era o tempo todo na TV, que era o principal meio de comunicação, hoje é a internet. Exatamente. Mas antes a TV, enfim, toda essa questão já não tinha, e aí acaba que eles sumiram, né? Desde a TV, não foram pra internet bem, se foram, eu não sei, desconheço a forma como eles trabalham o branding na internet hoje, mas acabou que deu nisso. Eu acho que tem uma ligação, de certa forma, a falta de continuação no investimento em branding, marketing, por essa questão de eles estarem falindo, né? Total. Produção, sobe aí o script pra gente dar uma olhada. Tá certo. Show! Ó, a gente tem um dado muito importante aqui, ano de 2024, eu achei tomei um susto quando eu vi esse dado. Nossa. Foram mais de 2 mil pedidos de recuperação judicial em 2024 no Brasil. Nossa. 60, e aí você deve pensar, Levi, mas é um número padrão, deve ser o número do Brasil. Não é. Porque em 2023 foram muito menos, ou seja, em relação a 2024 aumentou em mais de 60%, acho que foi em 68% a mais recuperações judiciais em 2024 do que em 2023. E ainda digo mais, ainda tem um adendo superior, que é a maior parte dessas recuperações judiciais foram de pequenas e microempresas, até pela quantidade, né? Se a gente parar para ver a quantidade também. Aí talvez eu acho que, se a gente for avaliar como um todo, talvez tenha tido até mais recuperações judiciais de grandes marcas do que de pequenas marcas. Porque, proporcionalmente falando, tá? Numericamente falando, foi de pequenas e microempresas. Eu também acho que isso tem a ver um pouco com a política, né? A classe média ali, aquela parte das microempresas, elas seguram muitas coisas sobre imposto e contratação de funcionário, aquela coisa toda. Eu acho que isso também tem um pouco a ver. Não, a questão tributária no Brasil é extremamente complexa. É uma carga tributária muito alta. Além de ser alta, ela é complexa. Ela muda o tempo todo. O cenário no Brasil é muito incerto. Políticas econômicas, políticas fiscais no Brasil. Isso tudo como efeito macroeconômico, como efeito macro, importa demais. E a gente tem ainda fatores micro ali em setores, né? Por exemplo, o setor tal depende de um fornecedor da China e aquele fornecedor, o dólar aumentou. Então assim, tem muitos outros fatores que envolvem isso, com certeza. A gente, por exemplo, esse ano a moeda brasileira se desvalorizou muito. Então, se você precisa comprar algum insumo de fora do país, ou direta ou indiretamente falando, você vai ser impactado quanto a isso. Você tem que subir os preços. E aí, entre você comprar um produto, onde o teu cliente comprar um produto de luxo, digamos assim, um produto supérfluo, e alimento, ele vai comprar alimento, né? E até os alimentos estão ficando mais caros. Então tem esses fatores políticos, fiscais, econômicos, que vão somando como um todo, é claro, mas também tem esses outros fatores ali de negócio, como no caso da Bombril foi gestão, né? Um problema de gestão gravíssimo, né? Que eles acabaram errando ali, fizeram algumas
Eu não vou dizer assim, se a gente diz que eu não acho que foi um erro de gestão, mas eu não acho que foi só gestão, como eu falei. Claro que não. Eu acho que tudo caminhou para que acontecesse isso, sabe? A falta disso, a falta daquilo, a falta de um bom branding, a falta de continuar, de ser repetitivo, eu acho que... E tem uma questão também interessante, que é a seguinte, quando a gente para ver, se quando você tem uma má gestão financeira, não sobra dinheiro para você investir em marketing, não sobra dinheiro para você investir em branding, não sobra tempo para você pensar nisso, sendo que você tem que, sei lá, matar o leão, né? O leão do dia, que é o imposto de renda, tem que matar ali, sei lá, imposto de renda não, né? Mas vocês entenderam, matar diversos impostos, tem uma série de problemas, processos trabalhistas, então muita coisa vai atrapalhando isso. E quando a gente observa, a Bombril, ela é quem ela é hoje, não é pelo marketing, não é pelo branding dos últimos 5 anos. Eu nem vi nada da Bombril nos últimos 5 anos, sendo bem sério. Também não. Não vi nada relevante da Bombril, a não ser essa notícia da recuperação judicial dela. Então, acho que, se você parar para pensar, talvez isso seja um efeito lá de trás. Então, se você não tem uma boa gestão financeira, você não consegue ter investimentos em brand, você não consegue fazer investimento em marketing, em produto, etc., e você vai se despedaçando. Acaba que vai se despedaçando. E aí o que acontece? O público, ele faz o quê? Ele vai se renovando. Então, o público vai renovando e aí você acaba... É o que a gente acabou de falar, né? Quando a gente era criança, a gente via a Bombril muito forte. Talvez nós comprássemos Bombril ainda hoje. Olha, Bombril, vamos comprar Bombril, porque a gente tem a lembrança da forma como o branding deles era trabalhado. Exatamente. Na TV e na rádio, em meios de comunicação. Mas e hoje? O público de hoje, que é adolescente, vê a Bombril como? Não vê como a gente. Exatamente. O público vai se atualizando, né? Exatamente, você fala perfeito. O público, ele vai trocando, porque imagina, você tá aqui hoje e teu público hoje são senhoras, né, dos anos 80. Você tá com o público ali de donas de casa de 50 anos de idade, dos anos 80. Anos 80, gente, parece que não, mas foram há quase 50 anos atrás. Então, ou seja, as pessoas que tinham 50 e poucos, hoje já estão com 90, 100. E então, talvez algumas nem estejam mais vivas. Não estejam mais vivas. Então, você acabou de reoxigenar a tua audiência inteira. Então, você precisa de gente nova. E quem é agora são as donas de casa de 40 e 50 anos atrás, são aquelas que eram crianças, o que eram bebês nos anos 80. E se você fez branding só até os anos 80, até os anos 90... E essas pessoas depois que cresceram, né? Você tem um conteúdo para o novo público? Exatamente. E pronto. E assim, eu lembro que quando eu era criança, no início dos anos 2000, eu via alguns comerciais da Bombril ainda. Foram os últimos que tiveram, na verdade. Né? E, assim, tiveram com impacto, com aquele branding diferente. Mas depois de um tempo, acabou. E uma coisa que você precisa entender é que o branding, ele precisa ser constante. Boa. Não dá pra fazer 10 anos de branding, parar 20 anos, depois fazer mais 10 e parar. Não, o branding é uma coisa que você faz. Você sempre precisa estar construindo a sua marca, né? Exatamente. Não é uma coisa que fica, eu vou trabalhar branding em 5 anos e vou parar. Não, branding é como banho, precisa ser diário, pelo amor de Deus. Precisa ser diário. Branding é como banho, então você tem que... Não adianta, vou fazer aqui, depois eu paro. Não, tem que fazer. Até porque ele é algo que... Se você está fazendo diariamente, você constrói a mensagem na cabeça das pessoas. Você faz por um tempo, depois ou muda a tua mensagem, ou muda a tua comunicação, ou até para de fazer, o que acontece? Simplesmente você some. Quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Então você precisa fazer do jeito certo. E aí a gente entra num paralelo, que eu acho muito importante, que é a diferença de falência e obsolescência. Eu nem sei se eu falei a palavra certa, mas eu acredito que sim. Obsoleto, né? Exatamente, ser obsoleto. Qual que é a diferença, né, de falência para você, Bruno? O que é a diferença de uma empresa que faliu para uma empresa que se tornou obsoleta? Acho que isso aí é um ponto-chave nesse podcast de hoje, desse episódio. A diferença de uma empresa que faliu e uma que se tornou obsoleta. A diferença da empresa que faliu, eu acredito que seja a questão do não... Como a gente falou agora da Bombril, que está com recuperação judicial, eu acho que ela foi errando até chegar ao ponto que Sim. acabou. E a obsoleta não, ela não é... Ela se mantém, mas ela não é tão relevante para o seu público, né? Ela está se mantendo ali, mas ela não... Sim, entendi. É mais ou menos isso mesmo, você falou perfeitamente. Quando a empresa fale, ela quebra. Digamos assim, ela quebrou. Ela falha, ponto. Quebrou. Ela literalmente quebrou. Quando a empresa quebra, ela entra em declara falência.
E quando a empresa ela vira obsoleta, eu acho que é um passo antes da quebra. Então, antes dela quebrar, ela provavelmente vai se tornar obsoleta. E aí você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você tende a ter muito... Você tem que ter muito cuidado para não ser um virar dois extremos. E eu quero falar muito sobre isso hoje nesse podcast, é o que a gente vai falar. Como você não correr demais para fazer besteira e se perder no caminho, com medo de virar obsoleto, e também como você não ficar muito travado no tempo a ponto de se tornar obsoleto. Você tem que estar ali no meio termo, no meio certinho, que é onde a gente quer, onde eu quero explicar melhor hoje para vocês entenderem. Porque não adianta você, nossa, vou fazer uma coisa, eu vou revolucionar a minha marca. Imagina, a Bombril agora vai revolucionar a marca dela. Como o exemplo clássico de uma empresa que revolucionou, tentou revolucionar a sua marca e fracassou gravemente, recentemente, quem foi? Jaguar, exatamente. Realmente, a Jaguar é uma coisa tão louca que ela perdeu todo o público dela. É engraçado isso, cara. É um negócio perdeu assim. todo o público, gente. Quando eu nunca imaginei que uma troca de logo, de identidade visual, fizesse um estrago tão grande. Simplesmente, a Jaguar tinha um cliente ali, um cara que é empresário, 52 anos, cara que gosta ali, né? Enfim, tô dando exemplos, né? Sim. E hoje a Jaguar já tá com outro público, né? Tá com um público mais jovem. Um público que é artístico, que não era o público deles antes. Exatamente, alternativo. Alternativo não significa que eles não possam... O oposto de público conservador, por exemplo. Se você comparar as mensagens, antigamente, com o comercial recente da Jaguar, o último lançamento que teve, na verdade, antes desse, era um cara chegando de Jaguar, entrando no jatinho, tava de terno, com a maleta e tal, um executivo, empresário, CEO... Cara, ele tava lá e entrava no Jaguar dele. Jaguar, cor do Jaguar, sabe? Aquela cor... Um cara que queria... A Jaguar tem até aquela coisa de selva, né? É um cara que domina, que dirige o Jaguar dele, pá, e é essa a ideologia de vida dele. Aí quando a Jaguar fez toda essa mudança... Simplesmente jogou tudo por água abaixo. Então você tem que ter cuidado. Agora, é um movimento muito arriscado. Eles fizeram isso porque eles estavam num momento meio complicado. E queriam também pegar um público jovem, quem sabe, pronto. Né? Então eles queriam... Só que talvez essa forma que fizeram... É bom porque gera um buzz muito alto, mas depois eu senti que isso não gerou efeitos futuros. Né? Acho que eles se prejudicaram mais. A gente precisa ver os próximos resultados para ver se muda alguma coisa, mas por enquanto não teve... Uma empresa que fez isso muito bem, o oposto da Jaguar, é a CIMED. Sim. A CIMED fez isso muito bem. A CIMED era uma distribuidora de remédios, né? Uma empresa que os nossos pais, nossos avós conhecem, e hoje... É a queridinha dos adolescentes. Como a marca consegue fazer isso? Interessante demais. Né? E através de dois produtos que contextualizam ali tanto para os adolescentes quanto continuaram um branding forte, tanto para o público deles, os mais velhos, nossos pais, nossas mães, e entraram com tudo, não reestruturando a marca, mas também contando uma história para o público mais jovem. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode fazer como a Jaguar, a gente tem que fazer que nem a CIMED. Exatamente. A CIMED, o que ela fez? Basicamente, ela pegou a empresa dela e disse assim, ó, esse setor aqui vai falar com jovens. E fez isso muito bem. Então ela criou comunicações muito atrativas com jovens. Legal. Bomba no TikTok. Eu lembro a primeira vez que a CIMED começou a ficar em alta mesmo, ela entrou na Fazenda. Se eu não me engano foi a Fazenda, foi no Big Brother. Eu acho que foi a Fazenda. Ela entrou na Fazenda e eu achei estranho. Nossa, por que uma empresa desse segmento tá fazendo aqui? Porque na cabeça nossa de consumidores, remédio é tudo igual. Né? A gente tem essa visão, não, remédio é tudo igual. Pô, você não... Qual a marca é? Não tem como ter um remédio queridinho. Eu não vou nem. Não, na verdade eu não vou nem dizer isso, porque assim, ainda tem, né? Tem Tumodoril, a dor sumiu, né? Tem essa questão aí dos medicamentos. Mas distribuidores de remédios, sei lá, eu lembro da Medley por causa da Fórmula 1 que eu assistia. O Engov também? Toma Engov, né? Engov, exatamente, eu lembro dessas por conta disso. Tá? Mas, assim, quando a gente para pra pensar uma distribuidora de remédios mesmo, nossa, tecnicamente não tem o menor sentido. Você para assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas eles realmente fizeram tudo certo. Eles, vamos conversar aqui na Fazenda, a gente vai falar com esses jovens, vai falar com esse público, que é um público muito aberto, mas que é o nosso consumidor final. Então a gente bora falar aqui sobre medicamentos, sobre suplementos, sobre o a mais que a gente vende, para mostrar o quão complexo e vasto nós somos. Né? Então acho que isso tudo acaba sendo um ponto bem interessante. Porque o público vai se atualizando, você também precisa se atualizar. E qual que é uma forma
de você se atualizar. Acho que isso aí é outro ponto que a gente precisa entender bem, que é ouvir o feedback. Nossa, muito bom. Quando você ouve o feedback, você literalmente você consegue entender o que o teu público está falando. Comportamento do consumidor, acho que é um Comportamento do ouvir, consumidor. né? Exatamente. Quando você ouve, você consegue, como é que você vai entregar para o teu público, como é que você vai falar com o teu público se você nem sabe o que ele quer, se você nem ouve ele. Então, quando você passa a ouvir teu público, quando você passa a ter uma conversa ali real, quando você entende as necessidades, as dores, os desejos do teu público, o negócio muda. Levi, como é que uma empresa pequena, vou até te fazer uma pergunta agora, como é que uma empresa pequena consegue fazer isso? Na internet hoje, que tem um Instagram ali, tem um Facebook, ouvir o público. Como é que ele faz para ouvir o público? É mais fácil ainda. Ó, é uma pesquisa? Quando você tem um negócio pequeno, é mais fácil você fazer isso. E é a grande vantagem de pequenos negócios é isso. Primeiro, você é mais ágil. Segundo, você tem mais conexão com o teu consumidor. É mais fácil, por exemplo, eu falar, sei lá, com o dono do café aqui da esquina, tem um café chamado 20, café restaurante. É mais fácil falar com ele ou com o dono da Coca-Cola, né, que tecnicamente nem é uma pessoa, né, é um fundo de investimentos. Então, quem é que é mais fácil de falar? É mais fácil falar com o dono da esquina. Então, ou seja, a proximidade é muito maior. Você consegue, na verdade, ter essa proximidade quando você tem uma marca menor. Você consegue falar primeiro no 1 a 1, essa é a melhor forma de todas, só que o problema dela é que ela não é escalável. Você consegue falar no 1 a 1. Então vai, chama o teu cliente, pega teus melhores clientes, conversa com ele, nem que seja ele pelo WhatsApp, uma coisa do tipo. Conversa, olha, o que você gosta, o que você não gosta, não só sobre sua marca, mas sobre o mercado, o que você sente falta no mercado. Ah, eu sinto falta que eu quero um café, mas eu acordo muito cedo para correr. Eu corro 4 da manhã, todos os cafés estão fechados. Eu queria um café que estivesse cedo. Aí você começa a ouvir. E aí quando 10 clientes falam a mesma coisa, você, talvez eu tenho que mudar. Seja por aqui. Então você vai observar o que os clientes mais estão falando, que estão sentindo falta. Então é uma forma de 1 a 1. Outra forma é uma pesquisa. Você pode usar um formulário do Google, por exemplo. Dando exemplos bem práticos aqui. Google Docs. Pode dar uma ficha, pegar uma ficha, imprimir mesmo um papel. Pega um papel e você faz o seguinte, olha, na hora que o seu cliente chegar lá no caixa para pagar, você diz assim, se você preencher essa pesquisa aqui, você vai ganhar 10% de cashback na próxima compra. Muito bom. E aí, por quê? Porque primeiro você vai fazer o cliente comprar de novo com você. Segundo, que você vai estar pegando os dados dele, aquelas informações são valiosíssimas para você. E principalmente é uma informação de alguém que comprou de você. Porque se o cara tá ali no caixa pronto para passar, ele vai querer fazer isso. Você pega ali. Cara, todo mundo vai aceitar? Claro que não, vai ter gente que vai estar apressado. Mas eu aceitaria. Ah, legal. Eu gosto de ser ouvido. Primeiro que o cliente vai se sentir ouvido. Então, só o fato de ter um diálogo, de mostrar que ele está sendo ouvido, ele já vai gostar. Segundo que ele vai ganhar um presente, né, um bônus quanto a isso, tá? Então, isso aí é um negócio maravilhoso também. E terceiro que, além de tudo isso, você vai ter as informações, você vai estar munido de informações do seu público. Né? E aí você consegue já criar, quem sabe, outros serviços, outros produtos ali voltados, se diferenciando até da concorrência. A concorrência não vai fazer isso, você não vai ouvir. Você consegue ter braços novos na tua empresa, você não precisa, às vezes, criar uma empresa nova e nem mudar a tua empresa da água para o vinho, mas você consegue ter um braço novo ali da tua empresa. Como a gente falou agora da CIMED, né? Como a gente falou da CIMED, exatamente. Crie novos braços, novos caminhos. Eu ia puxar justamente para esse lado, que é essa a ideia. Você tem uma possibilidade de crescer. E outra forma também, tem mais uma, que é a NPS. Essa é a forma de utilizar. Essa aqui você consegue utilizar se o teu negócio é maior. Com negócios menores também você consegue utilizar, mas aqui quanto mais respostas você tem, melhor, porque são respostas mais simples. Basicamente é uma pergunta, e você pode inserir do própria pesquisa ou no 1 a 1, de qualquer forma, que o NPS é Net Promoter Score. Se eu não me engano, é essa a sigla lá. Eu sou meio ruim de lembrar das siglas. Mas o NPS, basicamente, ele quer dizer o seguinte: quanto, de 0 a 10, quais as chances de você recomendar a minha marca para um amigo? Essa é perfeito. E aí você vai fazer ali, qual que é a média, tá, geral? A média tá 9, legal, você vai tentar. E aí você vai ter que perguntar para aquelas pessoas o que falta para chegar em 10. E aí você vai ter e o NPS divide as pessoas em 3. Primeiro são os detratores. Então a gente que vai criticar a tua marca. Aquele pessoal que vai votar 2 ali, não? 0 a 10, aí votou 2. E essas pessoas que votam, elas são detratores da tua marca. Então se ela te dá um NPS de 4, de 5, ela é um detrator da tua marca. E tem os neutros, que são aquelas que nem vão falar bem, mas não vão falar mal. Estão na média.
E as pessoas que vão te dar notas mais altas, elas são os teus promotores. Elas que vão indicar a tua marca para alguém, são elas aí que são o teu público. E a tua ideia é fazer com que todo mundo seja promotor. E que o mínimo de pessoas possível como detrator. Né? Mas assim, o pior cliente que tem, qual dos três é o pior? O detrator, promotor ou o neutro? Acho que é o neutro. O neutro é o pior. Porque o detrator ele vai te dar informações que você vai conseguir aplicar para mudar. O neutro ele vai dizer assim, é legal. Mas por que você não gosta? Não sei. Vai ficar aquela Ele é neutro demais. O detrator não. Ele teve uma boa experiência ruim com a tua marca. Ele vai falar, olha... Vai falar sem medo. Ele vai falar sem medo, entendeu? Ele não tem medo. O neutro não. Ele é muito ali e tudo. O detrator, você vai ter mais informações reais sobre onde você pode melhorar a tua marca, o teu negócio, tá? Agora, dói. Fazer pesquisa dói. Ouvir o cliente dói. Né? Se prepare seu nosso. Mas dói pra caramba. Mas é bom, mas vale a pena. Vale. Não ouvir dói muito mais. Isso. Se você não ouve, dói muito mais. Até no seu bolso, né? Até no seu vai bolso. doer até Principalmente no no seu bolso. bolso. Principalmente no seu bolso, tá? Bora agora para um... A gente tá criando quadros no podcast sempre que possível, né? Então a gente tá sempre inovando aí em alguns quadros. E eu quero anunciar hoje a primeira vez que a gente vai utilizar o quadro Momento Curiosidade. A gente vai trazer uma curiosidade diferente sobre o tema. Eu sei que o podcast inteiro é cheio de curiosidades, mas eu quero esse momento específico aqui para uma curiosidade mais aleatória, mais solta, mas que vai ser interessante. Qual é a pergunta da curiosidade? Tcharam! Do Momento Curiosidade. Momento Curiosidade, papam. Pronto, essa aqui é boa, hein? Tô vendo aqui pela produção. Qual marca faliu aí com seus 1 bilhão em dívida, enfim. Qual marca, a primeira marca que faliu com $1 bilhão em dívida? Nossa. Cara, que loucura, né? Acho que é uma das maiores falências da história. $1 bilhão em dívida. Foi a Panam. Alguém lembra da Panam? Tu lembra da Panam? Não conhece a Panam? Não conheço. A Panam eu lembro muito do filme Prenda-me Se For Capaz. Quem já assistiu esse filme talvez vá lembrar da Panam. A Panam é uma companhia aérea dos Estados Unidos. E aí ele até finge ser piloto de lá na Panam, ele tira o adesivozinho, coloca um cheque. É legal demais esse filme. Eu lembro, outra vez que eu lembro da Panam, eu lembro desse filme. Ou então do Lito, do Aviões e Músicas, que fala muito da Panam também. De alguns acidentes aéreos, tá? Mas ó, voltando aqui. O que a gente precisa fazer, Bruna? Aí eu quero te perguntar isso. Pra a gente, digamos assim, preciso atualizar a minha marca. Mas eu não quero me perder. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que deu errado pra caramba nisso. A Kodak. A Kodak, ela ficou muito presa ali nos filmes antigos. Quando ela atualizou para fotografia digital, ela ficou muito atrasada, ficou muito lá atrás. Então ela não conseguiu acompanhar a tempo. E aí que vem a questão, por quê? Porque eles pensaram, não, o nosso branding não é isso, não é fotografia digital, nós somos raiz, nós somos não sei o quê. E aí acabaram ficando muito para trás. A Blockbuster, outro exemplo também. Não, que negócio de Netflix o quê? Que negócio de streaming o quê? Isso aí não dá certo não. A gente quer fazer o quê? Quer continuar aqui com as nossas locadoras, quer que as pessoas venham na loja, peguem os DVDs, levem para casa, isso aqui nunca vai acabar. E acontece que acabou. Então, eu queria saber qual que é a reinvenção, o que é que, na verdade eu pergunto mais, mas como é que essas marcas elas podem se atualizar, evoluir, se atualizarem, sem perder a essência do branding? O que você acha aí o que é o point da questão? Como é que ela consegue discernir uma evolução, uma atualização, na verdade, uma evolução, mas sem perder sua identidade? Cara, essa pergunta é boa. É justamente o que veio na minha mente, é justamente o que a gente estava falando agora há pouco, que é sobre ouvir o cliente. Para eu me atualizar e eu conseguir saber como é que tá o feeling do comportamento ali do meu consumidor, do meu cliente, é ouvir. Sim. Então eu acho que é uma das formas de o cara se atualizar, como a CIMED fez. Com certeza para a CIMED fazer o CARMED, fazer tudo, eles ouviram o que a audiência estava querendo, onde a audiência queria que eles estivessem, tanto que hoje eles estão no TikTok, estão no Facebook, estão em todos os lugares, e principalmente também por conta dos empresários, a Carla CIMED e o João Adiba, eles são muito ativos nas redes sociais, então eu acho que puxando para isso, para uma marca se atualizar, pode não ser o ponto principal, mas eu acho que é ouvir
ouvir, porque depois que ele ouve o cliente dele, ele vai saber para onde ele vai, para onde é que o mercado tá indo, que ele pode também ir se destacar e às vezes tá 10 passos à frente do seu cliente. Isso é verdade. Ou do seu concorrente. Isso é verdade. Quando você começa a ouvir teu cliente, você entende os comportamentos dele, você entende, por exemplo, se para ele você serviu um café numa xícara mais bonita ou mais feia é relevante ou não. Você entende por qual tipo de café que ele gosta, se ele gosta do cafezinho curto, do cafezinho mais longo. Por exemplo, os americanos gostam muito do cafezinho daquele copão de café. Lá de Starbucks, né? Exatamente, ele gosta muito daquele tipo de café, que é o quê? Aquele café mais longo, né? Um café grosso, que é fraco, mas é grosso. Aqui na Europa, por exemplo, eles tomam um café curto, muito curto, só um expresso muito curtinho mesmo. Fortinho, claro. Só suja a xícara praticamente. E a gente, por exemplo, nós somos mais ou menos meio termos, né? Nós como brasileiros, a gente toma um pouquinho mais ali do que aquele café curtíssimo. Então, quando você vai abrir um negócio, um café, por exemplo, você consegue entender isso. E o interessante é que hoje o teu público gosta de um café curto, mas amanhã ele pode gostar de um café maiorzinho. Como acontecia no Brasil lá atrás. As pessoas mais antigas, eu sei porque minha mãe tinha uma cafeteria. Quando iam clientes mais antigos, eles gostavam de um café curto. Porque era o cafezinho, aquele café que se vendia em toda esquina, toda banca de revista, né? Vendia esse café. O pessoal ia fumar e tal, tomava um cafezinho daquele. E aí, depois de um tempo, o que acontece? Nasceram jovens como eu, por exemplo, e que gostam já de um café maior, gostam de um café mais com frufru, mais enfeitado, com caramelo, com não sei o quê, com chocolate, um cappuccino, um chantilly. E aí, ou seja, quando eu começo a tomar esse tipo de café, às vezes eu posso até apresentar esse café para os meus avós, para minha mãe, para os meus pais. E aí, o público que gostava do café curto, porque só conhecia o café curto, passa a conhecer outro tipo de café e começa a se adaptar. E se você só vendia aquele cafezinho curto, você vai ficar para trás, você vai ficar de mãos atadas. Né? Então, por exemplo, hoje a gente usa TikTok, mas lá atrás era só adolescentes e crianças que usavam. Então hoje o público está indo. Hoje a gente usa internet, mas até um tempo desse era coisa de jovem, coisa os de... internautas, né? Eu vi esse tema esses dias. Nossa, internautas, né? O que os internautas estão pensando? Nossa, internauta parece um alienígena. Uma coisa assim. Um astronauta. Então, ou seja, hoje todos nós somos internautas. A sua avó é internauta. Então, olha que interessante isso. Hoje, as pessoas que não usavam o WhatsApp porque achavam besteira, eu era um desses, tá? Eu não gostava do WhatsApp. Eu achava... Porque tinha que adicionar o número, eu achava tão chato, sendo que já tinha um message, tinha um direct. Hoje eu uso o WhatsApp. Então, o público se atualiza também, as pessoas mudam. E aí, imagina se você fica com aquele teu pensamento arcaico, né? E não evolui. Agora, vem a questão. Você também não pode dar uma de jaguar. Então, aí que entra uma coisa que entra uma coisa que pra nossa cabeça assim vai parecer nada a ver. Mas entra aqui o Platão. Entra aqui Platão nessa história, que é um filósofos gregos mais antigos, acho que é o mais antigo famoso assim que tem. Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Do triozinho ele é o mais antigo. E Platão ele diz uma coisa que ele fala sobre as ideias eternas. O que são ideias eternas? Me diz uma palavra aí aleatória. Pode ser uma palavra, um substantivo, pode ser um sentimento, me diz alguma coisa. Se eu tiver, uma técnica de comunicação agora pra vocês, gente. Se eu tivesse dito pra ela me dizer o nome de um animal, ela me daria a resposta mais rápido. Como eu deixei muito amplo pra ela, aberto, ela tá demorando. Mas isso não tem nada a ver com o conteúdo que Especial. Pronto, a palavra especial. Para Platão, a palavra especial, ela tinha um conceito mais profundo e verdadeiro, porque é como se existissem dois mundos. O mundo onde o especial é especial, essa palavra é ruim até por isso, mas o especial, ele é muito especial, e aqui no nosso mundo real, que é o mundo que a gente consegue ver com os nossos olhos, que a gente consegue pegar, sentir, ele é uma tentativa imperfeita de parecer com aquele mundo. Nossa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a felicidade. A felicidade para nós é uma tentativa meramente imperfeita e distante desse mundo ideal, desse mundo perfeito, tá? Como se fosse um mundo do conto de fadas. Então essa xícara aqui, ela existe a forma verdadeira dela, que está dentro dela, e existe a forma que a gente vê, que ela é uma tentativa imperfeita da forma verdadeira, que é muito mais bonita do que essa, por exemplo. Tá?
esse microfone, o celular, eu mesmo, imagina, minha forma perfeita, se eu já sou, né? Se a imperfeita é assim, então imagina a perfeita. Então é sobre isso, tá? Você imaginar essa coisa. E aí o que acontece? Quando eu paro e penso, na Coca-Cola, por exemplo, eu penso nisso, eu vejo essa dualidade. Então a Coca-Cola, ela é a felicidade. A felicidade, ela é a mesma da época de Platão? Felicidade continua sendo relevante? Para Platão, ela era relevante? Felicidade? Sim ou não? Sim. Hoje, a felicidade para você, Bruna, milhares de anos depois, é relevante? Sim. A felicidade na época de Jesus, 2000 anos atrás, era relevante? Sim. A tradição era relevante? Sim. Continua sendo relevante? Sim. Então existem coisas, é como se isso fosse a forma, é como se fosse a ideia eterna de Platão aplicada no branding. Então você vai pensar o que é eterno, quais são as ideias eternas no seu branding, na sua marca. O que vai fazer sentido hoje, amanhã, depois de amanhã, a união, a felicidade, a tradição, na causa da Coca-Cola. Os valores da empresa, você pode usar isso para fazer os valores, né? Exatamente, são os valores, só que são valores eternos. Por exemplo, quando eu falo aqui sobre a Kodak, aqui eu gosto muito da Kodak, porque eu até tenho uma aqui. Isso aqui foi a tentativa fracassada dela de entrar para fotografia digital super atrasada, com uma qualidade muito ruim. Enfim, chegou atrasada. E aí, beleza, você tem que ir a Kodak, certo? Se ela falasse assim, nós temos os melhores filmes, é uma ideia eterna? Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Se eu falar assim, nossa, eu tenho o melhor querosene para acender lamparina. Poxa vida, cara. Que fracasso, né? Porque talvez isso mude daqui a 10 anos. O mundo muda. E mudou, né? O Rockefeller, John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo de todos os tempos, acho que é o homem mais rico do mundo de todos os tempos, ficou rico com querosene. Porém, mudou. Se fosse hoje, talvez ele... As ideias, elas não são eternas. Então, essas ideias não são eternas. Então, quando você for fazer essa migração da Jaguar, por exemplo, eu quero atualizar a minha marca, lembre-se de conservar as ideias eternas. Então, tudo que for ideia eterna, conserva, tá? Não tira. Segurança é uma ideia eterna? Sim ou não? Sim. Pronto. Acredito, eu lembro até do exemplo da Coca-Cola. Felicidade. Felicidade é uma ideia que vai ser relevante hoje, amanhã, para sempre. Pra sempre. Então, acaba que a Coca-Cola é união, felicidade, tradição, tudo isso é relevante. Você pega ali até às vezes as marcas de luxo, principalmente Louis Vuitton, exclusividade, é relevante hoje? Hoje, amanhã e sempre. Sempre vai ser. Então são coisas que são ideias eternas. Essas ideias eternas vão embasar a sua marca. E aí você, agora, a Louis Vuitton vai usar redes sociais, sim ou não? Sim. Sim. E se não tiver mais rede social, ela vai usar? Se não tiver. Não, isso não interfere no valor dela. Não interfere no valor dela, exatamente. Então, as tendências são passageiras. Rede social, inteligência artificial, pode ser que daqui a um tempo não exista mais e isso seja muito mais avançado. Quem sabe tinha uma empresa que era muito famosa no Orkut, quando foi pro Instagram perdeu todos os seguidores. Exatamente. Um exemplo, né? E isso, mas mesmo assim, se essa empresa tiver os valores corretos, os valores eternos corretos, não interferiu em nada. Exatamente, é sobre isso. E aí entra uma coisa muito paralela e muito lado a lado, que é o quê? É o brand emocional. A gente falou isso muito no episódio passado, que na minha opinião foi um dos erros mais cruéis, mais fatais que o empresário pode cometer no seu negócio, que é não focar no emocional e vender só o racional ali da coisa, focar só no sentido mais racional da questão e ignorar completamente o sentido emocional. E aqui a gente entra no branding emocional. O que é o branding emocional? É quando tua marca ela começa a conectar com as emoções do seu público. Muito bom. E se você agora alinha essas ideias eternas de Platão a isso, aí, meu amigo, aí você tem... Perfeito. Você tem você tem um combo da vida. Você vai vender pro pai, pro avô, pro filho. Você vai fazer dinheiro o resto da vida. E vai fazer o quê? Uma dinastia. Muito bom. Você vai transformar o seu negócio em uma dinastia. Você vai vender, vai passar de pai para filho eternamente. Você tem as emoções do teu cliente com os valores eternos de Platão na tua empresa. Se você une esses dois, você escolhe a emoção eterna, você escolhe aquela que é a que vai responder melhor às emoções do teu cliente, pronto. Você tem um combo perfeito. Exatamente, é isso.
E aí a gente entra também no outro no sentido, né? Quando a gente, beleza, estou trabalhando aqui com o meu branding emocional, eu estou construindo, eu estou criando conexão com o meu público, eu estou me aproximando do meu público, eu estou transmitindo as mensagens legais para o meu público está se interessando, mas, e o caso até da Bombril, se a gente voltar um pouquinho agora, a gente pode até falar isso sobre a Bombril. A Bombril, ela construiu uma confiança com o público. A forma que é interessante, eu vou até fazer esse adendo aqui, o Washington Oliveto, não lembro agora onde eu vi isso, mas eu não sei se foi em entrevista com ele, se foi no livro dele. Eu li um livro dele, eu sou meio lento para ler livros, mas eu li um livro dele em 2 horas, que é muito pequenininho, li numa biblioteca, eu tava esperando alguma coisa, eu li rapidinho aí. Era um livro sobre como ser mais criativo. E ele falou que, sobre essa questão do Bombril, que a forma que o garoto propaganda, que agora eu também não lembro mais o nome, o careca da Bombril, se portava de frente, ele vestia um terno, ele estava bem vestido, ele chamava de a senhora, então ele reconhecia ela, ele falava de uma forma que fosse fácil dela entender, reconhecendo a importância dela e não simplesmente desmerecendo ela como uma dona de casa, e construía uma relação de extrema confiança. Então primeiro ele ficava amigo da dona de casa e depois ele falava do Bombril. Então isso por muitos anos, todos os dias, gente, eu lembro que a gente estava assistindo às vezes comercial, todo mundo, silêncio, começaram a Bombril. Era assim. Era como se fosse um filme, Era como se fosse um filme no meio do comercial. A gente tinha uma relação com ele de toda semana, ele aparecia ali, o que é que ele vai dizer essa semana, né? Exatamente. Então assim, é interessante isso, você constrói uma conexão emocional genuína e extremamente forte com o teu público. Então isso tudo são pontos assim, cara, você vai longe nisso, você realmente vai longe. Se você construir esse branding emocional, que vai gerar um efeito que eu chamo efeito love mark. Eu não, né? Mas enfim, todo mundo chama de efeito love mark, que é aquele efeito quando você passa a amar a marca, sabe? Isso acontece com muitas marcas amadas. Me dá uns exemplos aí de love marks aí, de marcas que são amadas. Love marks, Apple. A Apple, claro. Love marks. Se você falar mal da Apple para um love marqueteiro da Apple, para uma pessoa que ama a Apple, nossa, vai ter problemas. Love marks, Apple, deixa eu ver mais, acho que o Google é um love mark, nem tanto, né? Nem tanto. Acho que para as pessoas que trabalham lá, eles têm eles têm um marketing interno, eles têm um sistema de marketing interno muito bom lá dentro. Nossa. É uma cultura muito forte, então eles gostam demais. Mas as pessoas como um todo não. Mas eu vou aí. Coca-Cola, Ferrari, Patagônia é menos conhecida, mas para quem gosta de sustentabilidade, ela é muito forte. Red Bull, outra também. Red Bull te dá asas. Cara, a Red Bull é o grande exemplo de continuar a fazer o branding bem feito. Ser constante. Só para dar esse adendo aqui. E tem uma que as pessoas tatuam no braço. Qual é? Eu sei qual é. Eu tô na ponta da língua. Ixi. É porque eu esqueci o nome. Quando a pessoa não sabe, quando a pessoa diz que tá na ponta da língua, pode ter certeza que não, gente, eu sei, é de moto, mas eu esqueci o nome. Fala pelo menos o setor, né, bem, menos mal. É a Harley Davidson. E todos são tatuados, tatuam o nome da Harley Davidson. Imagina agora o nível... É uma comunidade que eles têm, não tem cliente. Um cliente seu tatuar a sua logo no braço. Meu amigo, esse cliente, ele... Eu não sei, ele te ama. Imagina não tem mais nada que ele possa fazer pra dizer que ele te ama, como ele pode tatuar a logo. Cara, tatuar a logo. O interessante é que eles não... É o que eu falo, eles não têm clientes. A Harley Davidson não tem clientes. Eles têm real fãs. Eles têm uma comunidade. Eles têm uma comunidade. Quando você cria uma comunidade do teu negócio... mas eu sou nutricionista, não tem como criar. Tem sim. Mas eu não sei o que. Eu sou... vendo serviço. Gente, toda marca consegue criar uma comunidade. Só precisa usar a estratégia certa. A Harley Davidson é um grande exemplo disso. Pesquisa aí, coloca aí, anota aí pra você. Como estudar como a Harley Davidson criou essa comunidade. É uma das formas de você estudar isso, é uma das formas de você saber como aplicar no seu negócio também. Que é o que a gente tá fazendo agora, não é? Exatamente. Trazendo esse conhecimento pra você entender
marcas que trilharam caminhos que ninguém tinha trilhado antes. Onde que a gente se viu alguém tatuando alguma coisa no braço de uma marca, uma logo de marca? Então, eles criaram uma comunidade. O cara que tem a Harley Davidson, eles têm um clube, eles têm um grupo no Facebook, bora subir a serra tal, dia tal. Em todas as cidades tem aquele grupo de motoqueiros, né, e tal. Eles têm um estilo de vida parecido, eles criam... Ali é uma real igreja, né? É um povo, assim, unido, que se mexeu com um, mexe com todos, e é um negócio muito legal. E eu vou dar um exemplo de alguns que eu faço parte, e é interessante isso que você pensa. O público que faz parte de uma comunidade de Harley Davidson, ele só faz parte daquilo. Não, ele pode fazer parte de outras também comunidades. Por exemplo, eu tenho um grupo que eu entrei, eu contratei um sistema de marketing, né, digamos assim, uma ferramenta de marketing, na verdade, uma ferramenta muito completa, que ela tem uma nota absurda em todas as avaliações que a gente viu, não foi? Ela tem um sistema ilimitado, nossa, é um negócio assim, extremamente complexo. E eu contratei ela recentemente e tem um grupo no Facebook lá, que primeiro a própria marca criou aquele grupo, tá importante isso, a própria marca criou aquele grupo, e lá eles colocam as atualizações. Só que é um grupo tão incrível, porque quem contrata aquela ferramenta, quem paga aquele valor ali mensal daquela ferramenta, é uma pessoa que faz parte, é uma pessoa parecida comigo, digamos assim. Ela investe em marketing, ela sabe daquilo. Tem os mesmos, até mesmo os mesmos hobbies, mesmos comportamentos, admira os mesmos caras, né, no marketing. Então. Usam as mesmas estratégias, e aquele grupo ali virou um grupo de negócio, literalmente um grupo de negócio. Eu entrei naquele grupo do Facebook, eu fiquei admirado, fiquei espantado, que a qualidade daquele grupo era um grupo pago praticamente, um grupo pago à parte, como se eu fizesse parte de, sei lá, de uma seita. E eu entrei ali dentro, só porque eu sou cliente daquela marca. E aí isso faz com que eu goste ainda mais daquela marca. Então será que você não consegue criar, forçadamente de início, uma comunidade para sua marca? E aí, quando você constrói essa comunidade, deixa as pessoas sozinhas, porque as próprias pessoas vão construir aquela comunidade. Claro. Exatamente, a gente vê muitas perguntas lá de empresários do marketing, o pessoal do marketing, perguntando coisas que a gente vê, nossa, eu já passei por isso, vou responder, vou ajudar. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, você vende esses microfones aqui. Cara, quem que vai comprar esses microfones? São pessoas que vão usar para podcast, para streaming, para vídeo, para alguma coisa do tipo, certo? Cria uma comunidade. Essas pessoas, só em elas terem comprado esse produto aqui, primeiro, elas vão amar mais sua marca, elas vão estar envolvidas mais com sua marca. Você consegue ter uma base de clientes gigante lá, lançou um modelo novo, lança lá naquela comunidade, uma boa parte vai comprar. Não vou ter todo mundo, mas uma boa parte vai comprar. Eles já compraram de você já compraram uma vez. E estão ali sempre frequentando sua marca. E outra, só em você ter as pessoas que compram aquele mesmo produto ali juntas, pronto, e só isso aí já é uma comunidade. Claro que tem umas regrinhas ali para você estimular aquela comunidade, para você... Então você pode instalar regras para ninguém também sair demais da linha, etc. Você precisa moderar, você precisa incentivar no começo, mas depois que o negócio anda, é muito fácil, é muito tranquilo, tá? Você pode fazer isso com, sei lá, loja de academia, roupa de academia. Você vende roupa de academia. Você vende suplementos de academia. Gente, coloca todos os teus clientes numa comunidade, o que vai dar? Vai dar uma comunidade. E hoje, falando em suplementos e comunidade, eu lembro muito da Growth Suplementos, que é do Renato Cariani, se eu não me engano. E, gente, todo mundo compra Growth, é um negócio... É a marca que eu conheço. Tá, um negócio... Não, tu não tem noção. Eu tô acompanhando mais, assim, nos stories da galera, de algumas pessoas que são até amigos ali do Cariani e estão ali por perto. Cara, vocês não tem noção, gente. Eu nunca imaginei que uma marca de suplementos fosse um item de exclusividade, assim, de uma comunidade. Eles estão criando uma comunidade. Os caras, gente, a Growth... Quem hoje, o blogueiro que anuncia algo da Growth, é um cara, vixe, tá, ele já tem um cupom de desconto na Growth, meu Deus. Gente, é como se fosse, eu nem sei se é, mas é como se fosse o melhor marca de suplementos do Brasil. Assim, a qualidade que eu falo, sabe? É como se você comprar, nossa, eu vou virar maromba, se eu vou tomar isso aqui, vou tomar. Eu acho que isso desce do branding do Cariani, salvo engano, desce do branding dele, e isso tomou a Growth, que hoje já não tem nem rosto dele. Você entra no Instagram da Growth, cara, é um negócio assim, cara, uma comunidade, ninguém quer saber quem é o dono, as pessoas só querem comprar e participar daquilo.
né? Tipo assim, não, toma o que? Antigamente era Whey Protein, né? No Brasil, aí a gente tem Whey Protein e tal. Eu acho que o Whey é um tipo de suplemento, na verdade. O Whey, não, eu sei. O Whey, ele ainda tá um tipo de suplemento, eu entendo. Mas lembra que quando você tinha... Eu lembro que... eu sei qual é, aquele vermelhinho, né? Sim. Mas lembra quando você tinha um Whey Protein em casa, que antigamente, que as pessoas chegaram, Instituto, toma o que de suplemento? Pré-treino. Aí a galera, Whey. Aí, nossa, que massa, toma Whey, não sei o que. Tinha aquele negócio. Hoje acontece a mesma coisa, mesmo ele sendo um subnicho que deve ter na Grow, mas eu tô falando assim, acontece a mesma coisa com a Grow Suplementos. Sim. Quando o cara chega na tua casa, o que você toma pra treino? Não, então ele tem que seguir a Grow e tal. O cara, uau! Sim. Entendeu? Todo mundo então já criou isso numa marca de suplementos. Então, você acha que o seu produto, o seu serviço não vai agregar muito mais, você não vai conseguir criar uma comunidade, gente? Sim. É um negócio e é interessante que os influenciadores, como você falou aí, eles querem o quê? Eles querem vender, eles querem anunciar aquilo. Então, quando você começa... É bom pro branding deles, pra imagem deles. Quando você constrói uma marca tão forte que as pessoas querem até vender a tua marca. Porque se eles estão vendendo a tua marca, quer dizer que eles estão perto de ti, entendeu? Estão perto, exatamente. Então, é isso. Nossa, eu quero estar ali pro lado deles. Então, é uma coisa muito interessante. Os efeitos colaterais que o branding traz. Né? E eu quero falar agora sobre alguns erros. Que são alguns erros que eu considero erros fatais dessa questão de você, que pode te levar à falência. Vamos falar assim, em resumo. Ou seja, erros fatais que podem levar a sua empresa à falência ainda em 2025. E eu vou até trazer alguns exemplos aqui de algumas empresas que fizeram isso. E claro que eu vou falar de branding, mas eu vou até fugir um pouco de branding, porque a falência, ela envolve outros fatores. Porque a gente está falando mais de obsolescência, né? Para sua marca não se tornar obsoleta e depois gerar falência. Mas agora a gente vai falar mais sobre a parte de falência, que é um pouquinho mais... um efeito mais extremo sobre tudo isso, tá? Bom, o erro número 1, que é um erro que parece assim... Parece não ter o menor sentido. A verdade é essa. Se eu falar que é um erro, vocês vão ficar, o quê? Isso aí é um erro? Da onde que é um erro? Que é o quê? É o excesso de expansão. Quando você expande demais, você corre esse risco. E eu não estou falando sobre expansão, eu estou falando de excesso de expansão. Então você tem um crescimento saudável, você consegue crescer saudável até certo ponto. Depois, para você crescer ainda mais, você vai ter que tomar, digamos assim, um anabolizante. Qual vai ser o anabolizante da tua empresa? Quem passou por isso foi a Uber, quase fechou a Uber. A WeWork quase fechou também. Porque imagina, a WeWork ela faz contratos ali com prédios e depois aluga aquilo ali como coworking, né? Se você faz isso em grande escala, você está agindo alavancado. E eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Imagina que eu vendo... Me diz um produto aí que eu vendo. Eu sempre dou os mesmos exemplos. Me diz um produto aí que eu vendo. Bicicleta? Aleatório, bicicleta, pronto. Bicicleta não, a gente já usou isso no episódio passado. Outro exemplo. Eu fiquei na dúvida e pensei em bicicleta, vamos lá. Imóveis? Imóveis, tá bom, meio chato, mas eu pensei em livros. Eu vendo livros, vou falar em livros. Então... Não, bora pros imóveis. Beleza, eu tenho 10 imóveis que são meus. Eu tenho uma construtora. Então, eu construo e vendo imóveis, ok? Eu tenho 10 imóveis que estão prontos para vender. Eu posso vender esses 10 imóveis e cada um desses imóveis vai me dar 1 milhão de markup, beleza? Então 1 milhão de lucro, vamos colocar assim para ser mais simples. 1 milhão de lucro cada um dos imóveis, então eu vou lucrar quanto? 10 milhões, correto? Legal. Se agora eu pego um empréstimo no banco e vamos supor que eu investi em cada uma dessas casas aí 3 milhões. Legal, investi 3 milhões... E consegui vender por 4. Então, lucrei 1 milhão. Legal. Fazer um cálculozinho aqui, uma conta simples. E aí, beleza, eu tenho essas 10 casas, então o que eu posso lucrar são 10 milhões, certo? Só que eu quero crescer. Eu quero sair das 10 casas, eu quero ir para as 100 casas. Para eu ir para as 100 casas, eu tenho que pegar um empréstimo de 300 milhões. Certo? Com o banco. Supondo que eu tenho que gastar 3 milhões na casa. Então, eu tenho que pegar um empréstimo de 300 milhões. Com esse empréstimo, isso significa que esse empréstimo eu estou usando como se fosse uma alavanca, certo? Sim. A alavanca, ela me dá mais força, concorda? Concordo. Ela multiplica meus resultados. A alavanca, repete comigo, a alavanca sempre vai multiplicar seus resultados. Seja para o bem,
seja para o mal. Eu sinto que é um buraco que você tá tampando com outro. Você tá tampando um buraco fazendo... Só que a alavancagem não é ruim, tá? Eu não tô atacando aqui a alavancagem. Eu tô atacando o excesso de alavancagem. Então vamos lá. Então você vai aqui colocar a alavanca, você vai pegar 300 milhões de alavanca. Cara, se der tudo certo, você acabou de ganhar 100 milhões. Porque você vai pegar 1 milhão de lucro de cada uma das casas. Você vai vender 100, você vai pegar 1 milhão. Agora, se der errado, cara, você tá com uma dívida gigante aí pela frente. Se você atrasa, cara, você atrasa a entrega, acontece alguma coisa, acontece um terremoto, sei lá. Cara, 1 milhão de coisas podem acontecer. Você fica muito mais suscetível a isso. Então, esse excesso de crescimento quase quebrou a Uber, quase quebrou a WeWork e várias outras empresas. Então, você tem que crescer e quebrou, sabe quem? Pronto, tem um exemplo ótimo de quem quebrou por conta disso. Qual é a gente está aqui na Europa, a gente mora aqui. Onde a gente vê qual é o império que mais fez diferença na Europa, na sua opinião, hoje? Os romanos. Os romanos. Cara, eles estão em tudo que é lugar. A gente está em Portugal, mas... Você entra no interior de Portugal, tem uma ruína. Tudo é ruína romana aqui. Tudo é ruína romana. A gente vê aqui, até em Coimbra, que é a cidade mais próxima, assim, a gente vê aqueles aquedutos quebrados, assim, no meio, gente, destruídos, assim, com uma pista, assim, no meio, para os carros passarem, né? Tudo que a gente vê aqui, vizinho a gente tem as ruínas romanas. A gente foi para um lugar no norte de Portugal, era ruínas... Machu Picchu português, era ruínas romanas. Então tudo... Gente, os romanos, é um negócio assim... até o chão que a gente pisa, eles que inventaram, criaram e fizeram e tá ali. Então é um negócio muito louco. E em Roma é mais ainda. Não, Roma é um museu a céu aberto, né? E aqui, cara, a gente vê isso, não só aqui, a gente vê na Espanha, na França, na Europa inteira. E aí vem uma questão. Legal. Sabe como é que o Império Romano quebrou? Por causa disso. Porque eles se expandiram demais. Ah, não sabia. Caramba. Acho que... Na verdade, eu sabia. Claro, né? Foram vários outros fatores, eu estou sempre simplificando aqui. Mas eles ficaram tão longe que começaram a se repartir. Perderam o controle. Exatamente, perderam o controle. Aí começou, por exemplo, os galegos, né? Essa região ficou... os ibéricos ficaram juntos. Todo mundo ficou aí muito o pessoal parecido lá, ali no seu grupinho, do né? Reino Unido ficou lá no outro. Aí veio o rei Arthur. E aí ficou todo meio que disperso. Quando os bárbaros vieram invadir, não houve resistência dessas tribos e houve a briga mesmo, houve lá pro lado de Roma. Então o que acontece? Você ficou tão grande que as comunicações eram lentas, não tinha telefone, não tinha e-mail, para você mandar uma mensagem lá para a Península Ibérica, antigamente, meu amigo, era tempo demais, era muito demorado você mandar uma mensagem. Ei, a gente cancelou a guerra, daqui que chegasse a mensagem, já tinha outra guerra. Já estavam criando outra guerra. Então, vamos começar uma guerra, precisamos de reforços. Nossa, era muito lento isso. Então, isso tudo acabou atrapalhando muito essa explosão, essa expansão. E aí isso pode atrapalhar seu negócio também. Outro erro, que foi o erro responsável pela Bombril, esse a Bruna vai ter que adivinhar qual foi o erro que fez a Bombril quebrar, a Bombril falir, foi... Gestão. Mas gestão especificamente de que gestão? De financeira? Financeira, exatamente, gestão financeira. Gestão financeira é outro ponto ali que, sem dúvidas, pode atrapalhar muito. Os maiores problemas. Porque a gestão financeira, o que acontece? Com finanças você investe em infraestrutura, você investe em pessoal, você consegue fazer os investimentos, você consegue pagar as contas, você consegue sobreviver, você consegue fazer tudo. Então, se tua empresa não tem uma boa gestão financeira, você está literalmente fadado ao fracasso. Né? Um dos gargalos na gestão financeira é o ego do empresário, como a gente já comentou aqui antes. Acredito que a gente falou de expansão, falou de problemas na gestão financeira, acho que o ego do empresário... O ego está nos dois, eu acho, não é excesso de expansão, às vezes o cara quer expandir demais, tem que ter cuidado. Beleza, expandir, ótimo. Expandir muito, perfeito. Expandir além do ponto é um risco. Exatamente, eu acho que é trabalhar alavancado demais, como o excesso que você falou. O problema não é a alavancagem, é trabalhar no excesso, né? Exatamente. Então eu acho que é trabalhar alavancado demais, acaba quebrando, acaba falindo, acaba colocando os pés pelas mãos, né? Então... Exatamente. Então a gestão financeira como um todo, tem que ter cuidado com o caixa da empresa, fluxo de caixa, é o que mais quebra a empresa no Brasil, é isso. É fluxo de caixa, você tem que entender que nem todo faturamento é lucro.
Você tem que entender que nem todo lucro você tem que sair gastando mesmo. Exatamente. Eu recebi isso aqui de lucro, pois eu vou gastar, vou viajar. Nem todo lucro é para botar no bolso e gastar, nem todo lucro. Cadê o que você vai reinvestir? O que você vai crescer? O que você vai expandir? Como é que estão teus números? Teus números são saudáveis ou eles só estão bons porque tua empresa é muito pequena? Então, assim, tem empresa que é baseada no dólar. Se o dólar está abaixo de R$6, a empresa está viva. Se ele está acima de 6, a empresa quebra. Que empresa é essa? Entendeu? Então, é um trader. Praticamente um trader. Não, mas a gente fala assim, mas é verdade, tem empresas que elas dependem de uma lei. Não, tem uma lei em 97 que diz que eu posso vender isso aqui. Aí se mudar a lei, pronto, aí você tá ferrado. Cara, então assim, você tem que... Tem que deixar o seu negócio sobreviver, o seu negócio estar lucrando, estar funcionando sem depender do que é externo. Exatamente. E um ponto que eu acho que é outro sensacional, fundamental, eu chamo de comoditização, que é efeito de comoditização. O que é isso? Vem da palavra commodity, né? Nossa, eu tô hoje com termos malucos, eu tô inventando coisa aqui. Mas é isso. O que são isso? O que é uma commodity? Sabe explicar isso, Bruno, de uma forma mais simples? O que eu explico e aí você me diz se não tá fácil. Melhor, né? Melhor. Commodity é tudo aquilo que não tem marca. É tudo aquilo que é mais uma. Vou dar um exemplo aqui. Aço. Aço é commodity. Então, meio que não tem ali poxa, tem uma marca de aço? Não é aço. Tipo, é aço inox. Aço inox é aço inox. Você não sabe de onde é que vem. Minérios, né? Ferro, por exemplo. Exatamente. Ouro. Ouro é ouro. Não tem ouro. Enfim, tem os quilates e tal que mudam. Mas assim, ouro é commodity. O que muda são os quilates. Os quilates é característica, entendeu? Então, água também. Água, prata, na maioria dos casos, salvo raríssimas exceções de marcas que são geniais, a maioria das marcas de água são commodities, tá? Você vai na mais barata, elas são todas iguais, não tem diferenciais, é tudo... É o que tem lá. Não é que é a mais barata, é a que tem. Exceto, agora a gente pega ali a água Voss, pega a San Pellegrino, aí você já tem um diferencial mais interessante. Água das Pedras aqui, né, em Portugal. Você já tem algumas empresas que são mais diferentes, ali, que conseguem criar uma comoditização, que conseguem descriar, na verdade, essa comoditização. Ou seja, elas conseguem tornar suas empresas que vendem commodities numa marca de verdade. Então você tem que ter cuidado para sua marca não virar uma commodity. Então o que você vende? Qualquer um pode vender? Qual a diferença de comprar com você? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui tosco para você entender. Eu compro água da Indaiá. Eu compro água da Indaiá e eu vendo para Indaiá. Ou eu vendo para o meu público final, aliás. Cara, qual a diferença de eu comprar com você e de eu comprar direto da Indaiá? Não tem diferença. Então isso aí você está vendendo uma commodity. Não tem um diferencial, trabalha o seu brand em cima do diferencial, você é o E não só isso, tem outras 100 pessoas que vendem água da Indaiá igual a mim. Qual a diferença minha para essas outras? Se o produto é o mesmo, se o jeito é o mesmo. Então é isso que você tem que pensar, você tem que criar canais disso. E eu falo isso porque eu já trabalhei com diversas concessionárias e a gente conseguiu criar brandings em várias concessionárias. Todo mundo vende carro, mas... e mais especificamente é o mesmo carro, por exemplo. Uma concessionária da Chevrolet. Ela vende o quê? Carro da Chevrolet. Todas concessionárias de Chevrolet vão vender carros da Chevrolet. Todas. O produto é o mesmo, os preços são os mesmos. Não muda muita coisa não. Na verdade, na maioria das vezes não muda quase nada. Mas aí você consegue entrar com branding aí dentro. E aí que você precisa fazer, para aquilo não virar commodity, para aquilo não ser só mais uma concessionária, para aquilo não ser só mais uma cafeteria, para aquilo não ser só mais uma loja de móveis, entendeu? Então acho que esse fator aí da comoditização é um erro que você tem que estar muito ligado para você não cair nisso, porque quando você cai é difícil você sair, porque é mais fácil você se manter fora do que depois que você cair você tentar sair de novo. É muito difícil, porque quando você entra na cabeça das pessoas como um commodity, é muito difícil você sair. Realmente é muito difícil mesmo, tá? Você fazer um rebranding é mais complicado do que fazer um branding. Então fica ligado nisso aí para você não se perder. E aí, o último ponto, que é o último erro, que eu acho que é um erro assim que acho que faz muito sentido com o que a gente falou hoje aqui, que é tendência não é identidade. Boa. Acho que tudo que a gente falou aqui hoje, a gente falou sobre os fatores externos atrapalharem a empresa, né? Exatamente. Tem um pouco disso.
Quando você pensa, nossa, vou dar um exemplo, outro exemplo, adoro dar exemplos, né? A paleta mexicana, que é o picolé, né? Aquela paleta mexicana. Cara, aquilo ali virou tendência. E tinham empresas que era só sobre aquilo. Como é que você vai trabalhar aquilo, uma coisa que é tendência, que você sabe que daqui a pouco vai sumir? E aí, tua empresa vai subir também? Você está pronto para criar essa empresa para durar 3, 4 anos e depois abrir outra? Se sim, beleza. Não, Levi, o meu modelo de negócio é assim. Eu tenho uma holding que fica abrindo empresas para cada tendência e depois eu vou fechando. Beleza. Mas se é sua marca que você quer que dure para sempre, como é que você vai abrir ela baseada numa tendência? É verdade. Você pode abrir ela no... vou abrir uma empresa de máscara para Covid. Não, e outra... Você deu certo num período. Beleza. Agora você vai viver o resto da vida nisso? Eu pensei até, a gente tava falando sobre isso, pensei, né, porque as locadoras estavam em alta, as locadoras em alta. Aí o cara tá muito em alta, isso é dinheiro pra vida inteira, eu vou montar uma locadora. Montou uma locadora, e agora? Exatamente. Querendo ou não, por mais tempo que fosse, a tecnologia ia avançar pra gente não precisar mais ter que alugar um DVD, né? Exatamente. Então, e aí você deve estar, Levi, mas então quer dizer que eu não devo abrir nada, porque no futuro pode não vai acontecer, existir. pode... Não é isso. Tá? Não é que agora eu não vou, sei lá, não vou abrir mais um restaurante, porque daqui a pouco as pessoas vão tomar cápsulas pra se alimentar. Então não vou evitar isso. Claro que não é isso. Mas você vai ter que ficar primeiro muito atento ao comportamento do consumidor, vai ficar atento às possibilidades, vai ter que dar uns 2, 3 passos antes sempre, tá? E vai perceber que o que de fato é uma tendência ali, e quando eu falo tendência, a tendência ela não dura 10 anos, talvez dure, mas ela não dura 20, 30 anos. As locadoras chegaram até talvez a usar isso. O que ajuda é uma boa pesquisa de mercado. Exatamente. Uma boa pesquisa de mercado. Antes de você, se você ainda não construiu seu negócio, então você já tem um negócio, enfim, faça uma pesquisa de mercado, mesmo que você já tenha um negócio, faça uma nova pesquisa de mercado, porque às vezes você abre ali, porque é um sonho, eu sempre tive um sonho em ter esse restaurante, isso aqui é um sonho e tal, beleza, eu sei que é um sonho, mas faz uma pesquisa de mercado, porque às vezes você coloca o restaurante no lugar errado, no bairro errado, aí vai e faz tudo o contrário que o seu João, o seu cliente avatar, não queria. Então, tipo assim, você vai montar um restaurante de comida muito caro num bairro pobre. Ah, não, mas é um sonho e tal. Beleza, mas não é aqui, não é esse local. Você precisa fazer uma boa pesquisa para entender e saber o que, é que pode acontecer no futuro. Isso vai te ajudar a prever certas coisas e fazer com que o teu negócio não, como eu falei, não dependa de coisas externas, né? Exatamente. E você pega, e até um detalhe interessante, por exemplo, você pega esse exemplo aí que você falou sobre o restaurante. Você tem que ter cuidado. Então eu vou abrir um restaurante muito caro numa zona onde tem muita gente muito rica. Legal, mas será que as pessoas ricas não têm cozinheiro em casa? Será que as pessoas ricas trabalham em outro país, em outra cidade? Ah, mas é um bairro rico, beleza, mas elas almoçam ali? Você queria fazer um restaurante ali pra elas almoçarem, mas elas trabalham ali, elas vão almoçar ali? Então, porque se elas trabalharem em outro bairro, em outra cidade, a grande parte... Se o cara pega o helicóptero pra trabalhar em outro estado, outra cidade você tá frito, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes os achismos, eles te atrapalham demais. E 98% das marcas não fazem pesquisa, acredita nisso? Então, se você fizer, você já vai fazer parte dos 2% das marcas que fazem. Exatamente, você tá na frente. Então, você tá na frente. Outra tarefinha aí pra você, empresário. Cara, anota aí. Faz uma pesquisa de mercado. Vê o que você vai ver na pesquisa. Primeiro, você vai ver os fatores demográficos, como idade, renda, sexo, enfim, coisas do tipo. Coisas mais IBGE, aqueles dados de IBGEzão. Talvez profissão, aí vai depender muito do teu negócio, né? E outros, você vai ver ali uma pergunta mais, são psicográficos, né? Que são talvez dados comportamentais também, como por exemplo, o que a pessoa gosta, o que ela busca, qual que é o maior desejo dela, o que ela acha que está faltando no mercado, o que ela não gosta na sua marca, o que ela mais gosta na sua marca, qual marca ela mais gosta no segmento, por que ela gosta daquela marca. Enfim, eu gosto muito daquele restaurante porque ele faz um corte no sushi Y, que só tem lá. Ah, legal, só tem lá, então eu vou trazer pro meu também. O ponto da carne daquele restaurante, eu gosto então, assim, eu gosto lá por causa do atendimento. Eles são muito diretos, eles não fazem muito frufru. Pronto, legal. Não, eu gosto lá porque eu não preciso fazer reserva. Sempre tem muito espaço lá, muito grande, então eu consigo. Então, são pontos ali que você consegue ir ajustando, alinhando e entendendo.
E aí você vai ver que nem sempre é preço, ou às vezes é preço, e aí você consegue... Será que eu consigo criar uma solução mais barata para esse tipo de cliente aqui, que é preço? Que vai atender ele? Consigo. Outra solução? Ou então será que eu consigo modificar aqui minha precificação? Será que eu consigo gerar mais valor, ou mostrar mais valor para o meu cliente, para ver se faz sentido para ele? E o teu cliente vai simplesmente te dizer o que é que ele quer e você vai oferecer o que é que ele quer. É simples assim, tá? E bora pra parte final do episódio do podcast, né? Mas antes eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar para você clicar no primeiro link da descrição. Clica no link. Porque lá você vai ter acesso a um passo a passo para você seguir de 15 dias de conteúdo para você posicionar sua marca. E ele é gratuito, tá? É totalmente gratuito. Ou seja, gratuitamente você clica no primeiro link da descrição e consegue baixar um planner de conteúdo para posicionar sua marca. Então, esse conteúdo aí, sem dúvidas, vai ser um divisor de águas no seu negócio. Faz o teste. Quem sabe vai ser a tua primeira experiência como empresa com branding, né? Exatamente. Como posicionar minha marca. Aqueles 15 dias de conteúdo vão ser os primeiros 15 dias de uma longa história aí da sua empresa com branding, né? Exatamente. Então, talvez esses 15 dias aí vão transformar teu negócio e você vai sentir na pele o que vai acontecer. E o melhor, como eu falei, é gratuito. Então, aproveita enquanto é de gratuito, tá? Clique no primeiro link aqui da descrição ou no link fixado dos comentários e dá uma olhada que eu tenho certeza que vai ser um material que vai transformar o seu negócio, beleza? E agora bora pra parte final do episódio, foi uma das partes que eu mais gosto, porque a gente porque a gente vai ter que fazer uma escolha mental na cabeça, que é o episódio resumido em uma frase. Então, agora, nesse momento, a gente tem que pegar o podcast inteiro, jogar pro teto e achar a frase ali, colher a frase certa, né, que vai fazer questão aí. Eu acho que pela empolgação na hora que eu falei, que eu tava falando no podcast, já ficou claro, ou não, né? Tem algumas coisas na minha cabeça aqui, mas pela empolgação que eu falei, eu acho que deve ter ficado claro o que é que eu escolhi. Mas a Bruna, quer começar? Posso começar? Legal. A gente falou, eu sei que o tema do podcast hoje é sobre falência e tem aquela questão do que é que as grandes marcas estão falindo, né? Eu fiquei com isso forte de falar a minha frase de hoje num quesito de, a palavra que não sai na minha cabeça, pesquisa. Pesquisa. Porque quem sabe, eu sei que o erro da Bombril foi gestão e o erro de muitas empresas é com alavancagem, com questões financeiras, para quebrar, né? O erro delas. Sim. Mas eu acredito que... Mas os 4 erros, 2 erros que eu falei, são de branding, são de marca. Ah, ótimo. Então, dos 4, só tirando gestão financeira e excesso de expansão, é isso? Branding. Que os 2 aqui, na verdade, não são nem financeiros, são ego. Então, se você corrige o teu ego e corrige o teu branding, você não fala esse ano. Basicamente é isso. E assim, uma das coisas que tá na minha cabeça é estudar, pesquisa. Acho que o empresário tem que colocar mais as caras, porque muitas vezes a gente perde muita grana porque a gente não fez uma pesquisa de mercado, porque a gente vendeu errado, a gente não conseguiu vender muito, vender com a previsibilidade de vendas, porque a gente não fez a pesquisa. Branding sem pesquisa não é nada, né? Acaba que a pesquisa, ela antecede o branding, Total. Não é isso? Então, eu acredito que estude o seu cliente. Eu acho que é a frase que eu poderia deixar hoje. Gente, faz uma pesquisa. Anota aí tua tarefinha, faz uma pesquisa de mercado para que você possa não só não quebrar esse ano, mas não quebrar nunca. E seguir com o teu negócio sabendo, o teu branding, ele precisa saber o que é que o teu cliente quer para poder ser aplicado da forma correta. Então, eu acho que é isso. Você pode repetir? Assim, é interessante isso. Tem um detalhe, outra parte importante também, que é a comunicação. Você falou de pesquisa. E quando você pega a pesquisa, você consegue comunicar. Você consegue comunicar com as palavras do teu público. O que é que ele quer? Então, ele vai falar a palavrinha que ele deseja. Ele vai falar do jeito que ele deseja. E só o fato de você fazer uma pesquisa, você mostra pro teu cliente que você está ouvindo ele. Você consegue fazer. Lembra daquela dica que eu dei, aquela dica prática de você, na hora do caixa, o cliente passou no caixa, depende do teu negócio, tá? Você que tem negócio, mas... e aí você vai ter que adaptar pro seu negócio. Mas negócio ali de varejo, pegou a pesquisa, 10% de compra na próxima compra, um cashback, sei lá, você dá um brinde, dá qualquer coisa pro cara responder aquela pesquisa. Isso aí vai ajudar muito no negócio. E a minha palavra, né, o meu episódio em uma frase, deixa eu pensar aqui qual vai ser, na verdade já sei qual é, mas não tinha como não sei, são as ideias eternas de Platão. Eu acho que é um negócio tão louco, mas é um negócio que faz muito sentido, mesmo de milhares de anos atrás, ele continua fazendo muito sentido. Sim. Então, quando você pensa
a tua marca, ela tá fundamentada em ideias eternas ou em ideias passageiras, né? Muito bom. Então, se tua marca, seus valores estão fundamentados em ideias eternas, se está fundamentada naquela dualidade, né, da perfeição, por exemplo, do mundo perfeito, e ela, enfim, tá fundamentada nisso, você consegue comunicar isso, tá conectando aquilo, pronto, cara, isso aí vai muito além. Perfeito. E soma com a questão de você não entrar em tendência. Exatamente. Se você, a sua identidade não é a tendência. Então, vai te ajudar a criar uma identidade forte e se preservar ao longo do tempo, beleza? Perfeito. Acho que talvez isso tenha sido o que fez com que a Bombril não quebrasse antes. Porque eles têm mais de 30 anos aí com dívidas. Fora o branding emocional, né? Antes eles tinham muito isso. E talvez nem quebre, né? Talvez nem quebre. Eles entraram com recuperação judicial. Estamos na torcida pra não quebrar, né? Não, na torcida aí. Eles estão com recuperação judicial de 2 bilhões. A dívida total são 11 bilhões, ou seja, não é um valor astronômico, né? 2 bi. É um valor bem alto, claro, mas não é um valor astronômico. Então, pronto. Apesar de que, para a empresa que lucra aí 100 milhões por ano, é um valor alto, claro. É um valor alto. Mas acho que se eles conseguirem conversar com alguns credores, talvez isso se resolva. Principalmente a questão porque tem muitos juros e muitos impostos. Então isso talvez consiga se resolver de alguma forma. Tá, bora ver aí, bora torcer o que vai dar. E vamos torcer que eles consigam voltar a ter aquele branding que tinham antes, né? Que tinham lá atrás. Porque eles são sumidos, né? Estão meio fracos ali de branding. E eles estão produzindo conteúdo, estão fazendo o DC. O DC são User Generated Content, são usuários que geram conteúdo para a marca. Eles estão fazendo aquilo, mas não estão transmitindo branding naquilo. Então eles estão conversando, mas eles não estão se posicionando. Eu acho que falta um pouco de posicionamento para isso, tá? Bom, esse foi o podcast, o episódio 4. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Sigam a gente no Instagram também, @LeviBastos_MKT, ou seja, Levi Bastos Marketing. O meu é Bruna Bastos MKT, Bruna Bastos Marketing, né? E também se inscrevam nesse canal aqui para você não perder todos os próximos vídeos e os próximos episódios também. São episódios semanais, toda quarta-feira ao meio-dia e meia, 12h30, e também toda sexta-feira ao meio-dia e 30, também meio-dia e meia, tem um vídeo novo aqui no YouTube, beleza? Então, toda quarta-feira, podcast ao vivo, e toda sexta, um vídeo aqui para você, sempre sobre branding, sobre negócios, melhorar seu negócio e transformar a sua marca na única escolha do seu cliente. Toca aqui abaixo em se inscrever, deixe seu gostei, deixe seu comentário também. Like, dá uma sugestão aí do que é que você quer ouvir nos próximos episódios, o que é que você quer saber. Boa. Vai ser um prazer aí atender vocês, ouvir vocês, conversar um pouco com vocês. A gente quer te ouvir. Fala aí com a gente. E não se esquece de baixar o seu planner gratuito, tá? 15 dias de conteúdo, tá aqui na descrição e também no comentário fixado, tá? A gente se vê no próximo episódio ou no próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.